Eu acredito na força do amor, eu acredito no renascer da flor, acho bonito a luz do teu olhar. O teu sorriso é a felicidade que eu preciso, caminho pra chegar no paraíso. Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Paula, do Lar Espírita Alta de Souza. Estou aqui com vocês mais uma vez para nós estudarmos juntos as lições do nosso Mestre amado Jesus. Vamos começar? Primeiro a gente canta a nossa musiquinha para harmonizar e depois nós fazemos a prece, tá bom? Hoje nós vamos cantar uma música bem bonita que diz assim, ó. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Então, fechando os olhinhos, amado Jesus, muito obrigada pelo seu amor, pela sua proteção, por estar sempre conosco, nos ajudando na nossa vida. Nos abençoe, proteja o nosso lar e a nossa aulinha, que assim seja. Muito bem. Hoje a prof vai fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é energia? Energia, a prof está falando, não aquela da lâmpada lá em cima, tá? Mas é algo parecido. Eu estou falando de uma luz, de uma força que tem dentro de cada um de nós. Isso mesmo, todos nós temos e geramos, produzimos energia. Uma energia que pode ser tanto boa, isso vai depender do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, se nós temos bons pensamentos, bons sentimentos e usamos a nossa boca para dizer boas palavras, palavras de amor, palavras do bem, a nossa energia que sai do nosso corpinho, ela é boa, ela auxilia tanto a gente fazendo bem para nós, quanto fazendo bem para as pessoas que estão à nossa volta. Porque os nossos olhinhos não conseguem enxergar essa energia, mas o nosso corpinho lança essa energia no espaço o tempo todo. Só que essa energia também pode ser ruim, pode ser maléfica, se nós tivermos pensamentos ruins, sentimentos ruins, como raiva, mágoa, birra, né? Essas coisas ruins que a gente faz. E esse sentimento vocês já aprenderam nas aulinhas de Jesus. Quando nós temos maus pensamentos, quando nós temos maus sentimentos, o nosso corpinho fica todo sujo por dentro, não é verdade? O nosso coração de uma sujeira que a gente não consegue enxergar, mas que a gente sabe que faz mal para nós, deixa o nosso corpo físico doente e também faz mal para as outras pessoas, principalmente quando nós jogamos essa energia ruim para fora, quando a gente diz uma palavra ruim, quando a gente fala um palavrão para alguém, quando a gente responde os pais, né? Quando a gente deseja o mal, fica com raiva. Então a gente joga essa energia ruim também no espaço no nosso planeta. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa força. Isso é um superpoder que todos nós temos. Agora eu quero que vocês se lembrem do nosso Mestre Jesus. Como será que era a energia de Jesus? Ele também morou aqui no nosso planeta Terra, não é verdade? E Jesus foi o homem mais poderoso que morou aqui no nosso planeta.
O homem que eu digo quando ele estava aqui encarnado, porque ele continua sendo abaixo do Papai do Céu, ele continua sendo mais poderoso. Mas hoje ele já não vive no nosso meio como homem de carne e osso como a gente, mas como o espírito que protege o nosso planeta, que governa o nosso planeta e cuida da gente. Então Jesus tinha superpoderes, né? Na verdade, esse superpoder que Jesus tinha nada mais era do que a sua energia. E como Jesus sempre teve um coração e uma mente pura, então ele usava essa energia para fazer o bem aqui no nosso planeta. Vocês sabem como chama o superpoder de Jesus? Ele se chama amor. O amor é a força mais poderosa que existe no universo que o Papai do Céu criou. E Jesus, ele é cheio dessa força do amor. Vamos lembrar juntinhos quantas coisas maravilhosas Jesus fez quando morou aqui no nosso planeta. Eu vou contar algumas para vocês, tá bom? Não dá tempo da prof contar todas. Olha aqui, teve uma vez que Jesus estava com seus amigos em um barco. Eles estavam velejando e começou a ficar um tempo horrível. Chegou um temporal lá no mar, chacoalhava o barco, todo mundo ficou com medo e começou a gritar desesperado. Aí Jesus levantou, que ele estava descansando lá no barco. Ele se levantou e disse para o vento: acalme-se. E o vento ficou quietinho, o mar ficou calminho e todo mundo ficou admirado do poder de Jesus que conseguiu parar a tempestade. E Jesus fez isso usando a sua energia, a energia do bem que ele tinha nas suas palavras, no seu corpo, não é verdade? E Jesus ainda deu uma bronca em quem estava no barco. Ele perguntou assim: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Vamos ver mais uma? Uma vez Jesus estava entrando em uma cidade e um monte de homens doentes que tinham uma doença muito grave naquela época, que se chamava uma doença chamada lepra, pararam Jesus e começaram a gritar pedindo ajuda. Mestre, mestre, cure-nos, por favor, cure-nos. E Jesus disse para aqueles homens, eram 10 homens, todos doentes, da mesma doença. Jesus disse assim: pois vão e entrem na cidade, porque esses homens doentes eram proibidos de adentrar na cidade, eles eram expulsos, por isso que eles estavam no caminho que Jesus estava passando. E quando eles começaram a andar, eles perceberam que eles já estavam todos curados. Eles ficaram muito felizes. Jesus só com as suas palavras curou aqueles homens, sem precisar tocar neles. Só com a força das palavras, Jesus curou eles. Vamos ver mais uma? Aqui tem duas. Vocês estão vendo aqui o que Jesus está fazendo? Jesus, com o seu poder, com a sua energia, para provar para os seus discípulos o poder da fé, Jesus andou sobre as águas. De verdade, crianças, Jesus caminhou em cima do mar, como a gente caminha sobre a terra. Todos os seus discípulos ficaram espantadíssimos naquele dia. Como que o Senhor, mestre, consegue fazer isso? Teve até um deles, um discípulo muito amado de Jesus, que também quis imitá-lo. Falou: mestre, eu também consigo? E tentou andar sobre as águas, que foi Pedro. Ele deu até uns 2 passinhos, mas logo ele caiu no mar, ele afundou. Sabe por quê? Jesus explicou para ele, falou assim: porque você não tem fé suficiente, Pedro. Por isso que você não andou no mar como eu. Tá vendo aqui? Esse dia aqui foi muito importante também. Uma vez, Jesus estava reunido com uma multidão de pessoas e eles só tinham para comer 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aí Jesus, usando a sua energia de amor, usando o poder que ele tinha, vindo dessa energia, ele multiplicou aquele alimento.
Ele transformou aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos em milhares de pães e muitos peixes e matou a fome de uma multidão de pessoas que estava ali com ele, aprendendo os teus ensinamentos. Foram muitas coisas, crianças, que Jesus fez quando esteve entre nós, porque ele veio no nosso planeta somente para nos ensinar o poder do amor. E que nós também temos esse poder dentro de nós e que podemos imitar Jesus e fazer como ele. Vamos ver mais um pouquinho do que ele fez? Uma vez, Jesus também estava passando por uma cidade e ele viu um homem cego que lhe pediu ajuda. Um homem cego de nascença, ele nasceu cego, ele não podia enxergar e ele já era adulto. Ele foi cego durante toda a sua vida. Jesus, então, para provar para todos o poder do amor e o poder da fé, ele pegou um pouquinho de lama do chão, passou nos olhos daquele homem e disse assim para aquele homem: vá, meu filho, vai e lave os seus olhos no tanque de Siloé. Um tanque que tinha lá na cidade que eles moravam. E o homem foi lá, lavou os olhinhos dele para tirar o barro e imediatamente ele começou a enxergar. As pessoas que moravam naquela cidade nem acreditavam que era aquele homem que morava nas ruas pedindo esmolas porque era cego, porque não podia cuidar de si próprio. E ele dizia para todo mundo: sou eu sim, Jesus me curou. E as pessoas ficaram admiradas com aquela história. Não foi só esse cego que Jesus curou, não. Teve outros também. Outro dia a prof conta para vocês outra história, tá bom? Vou contar só mais uma para vocês. Essa aqui também foi muito bonita. Um dia, Jesus também estava passando por outra cidade para levar os seus ensinamentos. E um homem chamado Jairo chegou desesperado ao encontro de Jesus. Olha, ele aqui aflito, pedindo: mestre, por favor, salve a minha única filha, que está muito doente. Ele tinha uma filhinha de 12 anos que estava acamada, muito doentinha mesmo. E Jesus ia até a casa de Jairo, mas antes mesmo de Jesus chegar na casa do Jairo, um servo do Jairo chegou desesperado e disse: ó, mestre, a sua filha já faleceu. Não adianta mais Jesus ir até a sua casa. Coitadinho daquele pai, ficou tão triste e desesperado. Mas Jesus falou assim para ele: calma, Jairo, sua filha não está morta, ela apenas dorme. Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Na verdade, quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filhinha de Jairo estava morta mesmo, ela já havia desencarnado. Mas Jesus, com a sua força, o seu poder de amor, ele pegou nas mãozinhas da filha de Jairo e disse para ela, ordenou para o seu espírito, para o espírito da filhinha de Jairo: levante-se, os seus pais te esperam. E ela imediatamente abriu os olhinhos, correu para o colinho do papai e da mamãe e eles ficaram muito felizes, porque Jesus trouxe a vida dela de volta. Sabe, crianças, tudo isso daqui aconteceu de verdade. Jesus fez estas e muitas outras coisas, usando o seu corpinho, usando a sua boca, usando a sua mente, usando o seu coração, usando a força do amor que ele tem dentro dele. E é assim que ele cuida até hoje da gente, aonde ele está, lá em cima, no céu, dentro do nosso coração, porque Jesus está em toda parte cuidando de nós. Ele é o governador do planeta Terra. Ele continua cuidando do planeta e de nós, usando a força do amor. E essa é a lição que ele quer nos dar. Olha ele aqui, ó, cheio de amor em volta dele. Porque o Papai do Céu colocou a sementinha do amor dentro do coraçãozinho de cada um de nós. No meu, no de vocês. Então nós também temos o superpoder que Jesus tem. E nós também podemos usar ele para fazer o bem. Para curar pessoas. Para deixar pessoas felizes. Não é verdade? Quando a gente vê
um irmãozinho nosso doente, a gente não pode chegar nessa pessoa e falar assim: ah, coitadinho de você, como você está sofrendo, que triste a sua vida. E isso só vai fazer com que a pessoa fique pior ainda, porque não são palavras bonitas para se dizer para uma pessoa que está doente. Como que a gente faz? Né? Seguir o exemplo de Jesus, usar a energia do amor do nosso coração para dizer palavras bonitas, palavras de encorajamento, dizer para a pessoa: calma, isso passa. Olha, a doença também às vezes é um presente de Deus, para que a gente preste atenção no que a gente anda fazendo, mas tenha fé, confie em Jesus, isso vai passar, tudo passa, nada é para sempre. Se anime, levante, fique feliz, faça uma prece, converse com Jesus. Isso são palavras bonitas que a gente diz para uma pessoa doente, né? Quando um amiguinho tá triste, quando alguém se zomba de um coleguinha na escola, que tira sarro, a gente não vai seguir esse exemplo da energia ruim. Nossa boca, nosso corpo não foi emprestado pelo Papai do Céu para nós para isso. Como que Jesus fazia? Qual que é o exemplo que a gente tem que seguir? Estender a mão para esse amiguinho, oferecer a nossa amizade, repreender quem está dizendo coisas erradas, falar: olha, assim, não é assim que se diz, nós não devemos tirar sarro de ninguém, somos todos irmãos, ele também é nosso amigo. Então esse é o exemplo que nós temos que seguir, sempre o exemplo de Jesus. Nós também temos superpoderes e nós temos que usar esse superpoder para ajudar Jesus a transformar o nosso planeta Terra. Nós não queremos que o nosso planeta seja um lugar lindo e feliz? Só depende de nós, né? Nós somos os ajudantes de Jesus. Então nós também temos que ser super-heróis como ele. Todo mundo não quer ser um super-herói? Então, vocês podem ser, usando a super força do amor que vocês têm no coração de vocês, tá bom? Para ajudar a mamãe, ser obediente, respeitar os professores na escola, respeitar os mais velhos, né? Usar o corpo para levar a boa energia através das mãozinhas, fazendo bem. Há muitas formas, né? Para isso a gente tem que estar sempre estudando as lições de Jesus, que ele vai nos ensinando como que a gente usa essa força, tá bom? Que Jesus abençoe todos vocês e até a nossa próxima aulinha. Um grande beijo. Eu acredito na força do amor, eu acredito no renascer da flor, acho bonito a luz do teu olhar. O teu sorriso é a felicidade que eu preciso, caminho pra chegar no paraíso, pra gente se encontrar. Pois este mundo é uma bola, aonde a gente deita e rola, e gira todo mundo em volta do amor.